Olá, meu nome é Miriam, eu sou arquiteta e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre os princípios de fotografia aplicada ao 3D. Você que é arquiteto, designer, trabalha com 3D, maquete eletrônica, vem com a gente que tem muita dica legal. Eu trouxe 4 dicas para te ajudar a fazer um 3D mais profissional. Dica número 1. Posicionamento de câmera. É muito interessante a gente posicionar a câmera na altura do observador, sabe? Como se tivesse realmente uma pessoa lá tirando uma fotinha, porque o cliente final ele tem uma percepção muito mais natural do projeto, da proposta, da ideia que você quer transmitir, quando ele está vendo ali na altura do observador. Entre ali 1,20 m e 2 metros é uma altura boa para posicionamento de câmera. A gente tem sim as vistas aéreas, vistas de passarinho, como se fossem fotos de drone, né? Mas feitas virtualmente, evidentemente. Mas elas são complementares, elas ajudam até essa visão do todo, sabe? Da implantação do projeto no terreno, enfim, para entender a lógica como um todo, mas ela não sana a insegurança do cliente, que é aquela percepção assim, quando eu chegar na minha casa, quando eu chegar na minha loja, quando eu ver o meu empreendimento, qual é a primeira percepção que as pessoas vão ter? Então, por isso que essa vista do observador ela é tão importante. Outro ponto importante é a gente buscar sempre alinhar as verticais da perspectiva 3D. É normal quando você vai tirar uma fotografia e você olha para cima, a perspectiva ela deforma as verticais, né? Elas deixam meio anguladas assim. Então é muito interessante você alinhar essas verticais, que ela dá uma sensação mais profissional, de uma vista. Ela não incomoda. Digamos que quando a perspectiva ela está inclinada, ela dá uma sensação de deformação. Número 2, enquadramento. É muito interessante a gente trazer para a nossa fotografia, para a nossa imagem, um tema. O que isso significa? Você eleger algum ponto ali do seu projeto de destaque, que ele vai se destacar nessa fotografia. Que é diferente de uma imagem, digamos assim, mais generalista, que é aquela imagem que mostra tudo, mas que não destaca nada ao mesmo tempo. Olha só para você ver a diferença. Eu trouxe aqui algumas perspectivas de um mesmo projeto para a gente mostrar e ver as diferenças de enquadramento. Esse enquadramento aqui, ele é mais generalista, né? Como se eu estivesse entrando ali na porta. E é uma visão geral que eu tenho. Essa visão é muito importante para o cliente entender o todo, mas ao mesmo tempo que ele vê tudo, nada se destaca. Então é isso que eu quero falar, que em complemento a esse tipo de perspectiva, a gente pode sim aproximar de alguns elementos que a gente quer destacar. Se a gente observar aqui, tá vendo essa estante, como ela tá aqui de ladinho, como é que é? Não dá nem para entender direito como que ela tá funcionando. Mas aí a gente pode pegar uma perspectiva que a gente deixa de mostrar bastante coisa, mas destaca algum elemento que a gente quer valorizar. No caso aqui, a estante. E se eu quiser valorizar mais ainda, por exemplo, esse cantinho aqui de leitura, eu posso pegar ainda essa perspectiva aqui, que eu foquei no livro, no refresco, enfim, no cantinho, para mostrar que é um cantinho que você tem ali um apoio. Número 3, regra dos terços. Essa é uma regrinha muito famosa na fotografia que vai ajudar bastante a gente na hora de fazer o enquadramento. Do que se trata essa regra dos terços? Eu divido aqui a minha imagem em 9 quadrantes, né, equidistantes. Eu divido em 9 partes dessa forma aqui. E aí, nas partes onde eu tenho a interseção entre essas linhas, é o local onde eu vou posicionar o tema da minha fotografia. Então aqui, ó, se eu ver nesse exemplo aqui, ó, fiz uma sobreposição da regra dos terços na perspectiva. Reparem aqui nesse nó aqui. E olha como aqui no 3D, esse é justamente o tema da minha fotografia, o elemento que se destaca. Ele não está no meio da minha fotografia. Que às vezes é uma tendência da gente imaginar que se a gente colocar um elemento no centro, ele vai se destacar. Na verdade, ele se destaca mais, ele é mais valorizado quando a gente coloca no terço. Outro exemplo, olha só como essa luminária está aqui na região do terço. Lembrando que não é matematicamente preciso, é a região. Então aqui, ó, o meu elemento de destaque dessa imagem também está posicionado no terço. Então, tudo que a gente posicionar, seja aqui nesses pontos de encontro ou nessas linhas, né, dos terços,
serão elementos que vão se destacar mais na imagem. Dica número 4. Teoria das cores, né? Composição usando a teoria das cores e o círculo cromático. Isso é muito bacana porque ajuda a gente a fazer composições mais interessantes. Olha só, eu trouxe aqui um exemplo. Tem a composição pelo círculo cromático. O círculo cromático é como se fosse esse arco-íris aqui, né? De cores. E aí a gente tem várias composições bem interessantes. Olha só, composição complementar, que a gente pega aqui, ó, as cores que estão nos opostos. A gente tem aqui, ó, composição por cores análogas, que a gente pega a cor e as cores vizinhas a ela. Composição triangular, que a gente pega essa conformação aqui de cores na hora de fazer a composição. A gente tem a meio complementar, composição retângulo, composição quadrado. Isso aqui ajuda muito a gente a fazer uma composição mais esteticamente agradável. A gente usa a teoria das cores tanto no projeto quanto também na hora de fazer a produção da maquete eletrônica. Então é muito interessante a gente estudar um pouquinho sobre o círculo cromático. E uma questão interessante é que ele se aplica não só a cores vivas como estão aqui. Se a gente reparar bem, tá vendo aqui, ó, por exemplo, o alaranjado. Olha como o alaranjado, ele mais escuro, né, ele menos saturado, menos colorido, ele tende aqui ao marronzinho, né? Então, se a gente quiser fazer uma composição, né, que seja complementar, por exemplo, a gente pode pegar um tom mais azulado, que a gente consegue fazer essa composição. E assim sucessivamente. Pessoal, avalie o vídeo para mim, por gentileza, se inscreva aqui no meu canal e até semana que vem.